Então, boa noite, investigadores. Nosso propósito hoje é terminar o livro de 2 Samuel e creio em Deus que conseguiremos fazer isso. 2 Samuel, capítulo 19. Hoje a gente vai dividir a aula em dois momentos. Vamos tentar até as 7 horas fazer o estudo dos capítulos 19 e 20. E a partir das 7 a gente vai para o capítulo 21, porque o capítulo 21 ao 24 tem uma estrutura especial, tem um conteúdo diferente. A gente vai dar uma estudada bem mais aprofundada neles. Então vamos lá, nós paramos na parte da história em que, só para recapitular, semana passada nós estudamos a guerra entre Absalão e Davi, o filho de Davi que se revoltou contra o rei, né? E vimos o final da história. Absalão acabou sendo morto por Joabe, general de Davi. Davi ficou de luto, né? A gente viu quando ele recebe a notícia da morte de seu filho, ele pranteia e fica triste. Foi aí que a gente terminou na semana passada. No capítulo 19 a gente vai tratar do seguinte: o rei agora vai se restabelecer no seu trono e vamos ver agora os acontecimentos subsequentes dessa revolta de Absalão. O que essa revolta de Absalão vai trazer para o reino de Davi? Não é só Absalão contra Davi. A revolta de Absalão foi muito mais que uma briguinha de pai e filho. A gente tem as tribos de Israel aí envolvidas, cada um com seus propósitos, suas ideias, cada um querendo suas vontades de serem feitas. Então vamos ver como é que as coisas vão se estabelecer. E dentro dessa história toda, alguns personagens aí vão reaparecer, porque eles sempre reaparecem com algumas atitudes, algumas não tão louváveis, outras muito exemplares. Enfim, vamos lá. Capítulo 19, versículo 1. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Imagine, os soldados de Davi celebrando uma vitória que devolveu a Davi o trono de Israel, e Davi chorando porque o seu inimigo, que era o seu filho, morreu. Então os soldados vão se indignar com isso, e mais do que isso, um dos soldados, especialmente o mais importante dos soldados, vai ficar super indignado com isso. Joabe, comandante do exército, amigo de Davi. Porque eu é filho do cara, ele tem direito. Mas olha só, era filho, mas que se revoltou e tal. Mas você vai explicar isso para um exército, para um povo. Aí ele não pode chorar. Mas você vai, olha só, o homem que entregou sua vida pelo rei e o rei está chorando pelo inimigo. Isso na cabeça de um soldado, isso não entra de jeito nenhum. Então olha só, versículo 3. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. Essa cidade aí não é Jerusalém, é a cidade que Davi estava, tá? Lá do outro lado do Jordão, refugiado. Eles chegaram da guerra como se tivessem perdido, por causa do luto, em respeito ao rei. O rei cobriu o rosto com as mãos, continuou a chorar, clamando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, meu filho. Até que Joabe vai até o quarto do rei e vai dizer o seguinte: olha, hoje nós salvamos a tua vida e a vida dos teus filhos, tuas esposas, tuas concubinas. E o que você faz? Você faz com que nós todos fiquemos envergonhados. E o versículo 6, olha o que ele vai dizer para Davi: parece que você ama os que te odeiam e odeiam os que te amam. Então, Joabe de vez em quando falava algumas coisas que Davi precisava ouvir. Joabe poderia ter todos os defeitos dele, assim como Davi. Mas quando Davi precisava ouvir, levar uns tapinhas de alguém, Joabe era a pessoa certa para falar isso para ele. Como comandante do seu exército, ele tinha essa proximidade e essa liberdade de falar com ele. Lembra quando ele contratou aquela atriz da Record para fazer aquela encenação diante dele? A gente viu isso semana passada, para fazer ele deixar Absalão voltar para a cidade. Então, Joabe é esse cara. Veja, ele vai dizer: hoje ficou muito claro, rei, para mim e para os seus soldados, que nós não valemos nada para o senhor. Porque parece que se Absalão tivesse sobrevivido, você ia estar comemorando. Mas como fomos nós, você está aí lamentando e chorando. Olha a ordem agora que ele vai dar para o rei. Agora saia, versículo 7,
e vá parabenizar os seus soldados, pois juro pelo Senhor, que se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. É como se eles dissessem, se o rei dissesse a eles que era melhor que eles tivessem morrido que eles tivessem vencido o filho dele. Eu prefiro que vocês morram, tô nem aí. É quando atitudes falam mais do que palavras. E aí qual é o choque que Jobe vai falar para o rei? Olha, se você não sair do seu luto, parabenizar os soldados pela vitória, eu juro pelo Senhor que nenhum de nós vamos ficar aqui. O que ele falou para Davi? Você vai perder o apoio do seu exército. E um rei sem exército não governa, não é rei. Porque ele já estava sem o exército de Israel. Só Judá estava apoiando Davi. E ele perder agora o apoio de Judá? É aí então que ele sai e vai a todos os soldados e cumprimenta cada um. Enquanto isso, o versículo 8 vai dizer que os israelitas, apoiadores de Absalão, haviam fugido para suas casas. E em todas as tribos de Israel houve muita discussão. Imagina, nós apoiamos aquele que queria dar o golpe no rei. O nosso homem perdeu e agora o que será de nós? O rei vai mandar matar todo mundo. O povo dizia... É dia dos professores? Só se alguém é doce dia dos professores. Eu dei água. O povo dizia: o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem nós ungimos para governar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então, vamos mudar de lado de novo, né? Absalão perdeu, vamos deixar lá, Absalão já está morto, vamos voltar e apoiar Davi, pedir desculpa, porque agora, né? Agora só tem ele. Versículo 11. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar, lembrando que os sacerdotes ficaram lá em Jerusalém como 007 de Davi, né? Eles não fugiram com Davi. Davi mandou eles ficarem lá junto com a arca e mandou perguntar: por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então por que são os últimos a receber o rei de volta? Veja, Judá ainda não tinha ainda feito o convite ainda oficial para o rei voltar para Jerusalém. E o rei vai pedir então, no versículo 13, que dissessem a Amasa. Quem é Amasa? Amasa era o general de Absalão. É homem. É homem. Amasa é o general de Absalão. Veja, Absalão morreu, mas a maioria do seu exército não morreu. Inclusive o seu general também não morreu. Ele está vivo. E olha o que Davi vai mandar dizer para o general do seu inimigo: você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se de hoje em diante você não se tornar comandante de meu exército em lugar de Joabe. O que ele está fazendo? Vai tirar Joabe do comando de seu exército e colocar no lugar o comandante do exército inimigo. Procura entender a cabeça de Davi. Por que ele fez isso? O que vocês acham? Por que essa atitude de Davi? Eu fiz guerra com Rafael. João é o comandante do Rafael. Fernanda é minha comandante. Leal a mim, obedece a mim em tudo. Mando Fernanda aí guerrear contra Rafael. Rafael morre. E depois eu coloco João no lugar da Fernanda como comandante do meu exército. Eu achei válido. Achou válido? Gostei. Não gostei. Mas vamos entender a cabeça do rei. Por que ele fez isso? Quem era o inimigo dele? Morreu. Quem apoiava Absalão? Não. Que povo? Que povo estava com Absalão? Boa noite. Os filisteus? Não. Egípcios? Essa era uma guerra de quem contra quem? Era uma guerra civil. É uma guerra civil. São israelitas. Pessoas estavam fazendo. São israelitas contra judeus. Os judeus, quando eu falo judeus aqui no Velho Testamento, quem são os judeus?
antes do exílio da Babilônia? Judeus são aqueles que nascem na tribo de... Na época de Jesus, judeu é todo aquele que nasce na Judéia, tá? Mas aqui no Velho Testamento, antes do exílio babilônico, judeu é todo habitante de Judá. Nasceu em Ruben, é rubenita. Nasceu em Efraim, é efrateu. Nasceu em Dan, é danita, tá? Então lá, israelita são todos aqueles das tribos do norte, fora Judá, tá? Então vamos lá, isso era uma guerra contra quem? Amassa era o comandante de Israel. Quando Davi torna Amassa comandante do seu exército, ele está querendo fazer o quê? Ficou mais fácil agora, né? Reestabelecer o contato, o apoio do exército de Israel que ele tinha perdido. Para isso ele tira Joabe e coloca Amassa. Joabe não vai ficar para escanteio, mas ele também não vai gostar do que o rei fez, né? Veja só, pode ser que o ato de Davi possa ter sido nesses dois sentidos: de repreender Joabe porque ele matou seu filho, tirando ele do cargo, e ter atraído o apoio do exército de Israel que o rei tinha perdido. Mas Joabe vai ficar como comandante das forças especiais de Davi. Por quê? Davi tinha o exército e ele tinha o BOP, a tropa de elite dele. Joabe será agora o comandante da tropa de elite de Davi, os exclusivos, os melhores dos melhores. E Amassa o comandante do exército de modo geral. Bom, a mensagem de Davi, versículo 14, vai dizer que convenceu todos os habitantes de Judá e eles mandaram que o rei voltasse então para Jerusalém. Então olha só, como é que se dá essa guerra? Aqui a gente tem as tribos. A tribo de Judá, esses divergiam aqui, foi a única que apoiou Davi, junto com essa de Simeão que está dentro de Judá. De Benjamim para cá, Benjamim, Dan, Efraim, Manassés, Sacá, Zebulon, Naftali, todos isso aqui, as tribos do norte, eles tinham ideais em comum. Eles tinham, vamos dizer assim, reivindicações em comum. Por quê? Porque tudo era muito focado aqui. E isso aqui, Jerusalém, apesar de que está aqui nesse mapa aqui na tribo de Benjamim, na verdade é na tribo de Judá. Então muito do reino era focado em qual tribo? Qual tribo recebia mais atenção? Qual tribo ficou sendo a mais famosa? Judá. Isso não vai ser bom para as tribos do norte, que vão perder muito dessa reivindicação. E muitos desses da tribos do norte ainda eram apoiadores, ainda havia aquele resquício de apoiadores de quem? De Saul, principalmente aqui, ó, onde Saul era, principalmente daqui. Então esses conflitos, na verdade, tem muitos pequenos temas, entendeu? Dentro dessa guerra civil aí. Então quando Davi pega o comandante do exército desse povão aqui e torna comandante dele, ele está unificando tudo isso aqui de novo para ele. Tudo isso aqui que tinha se revoltado contra ele, agora ele reunifica de novo. Com esse ato, tornando Amassa comandante do seu exército. Pois bem, agora ele vai regressar para Jerusalém. E esse regresso de Davi para Jerusalém, lembrando que Davi está lá do outro lado do Jordão, ele teve que atravessar o Jordão para fugir, ele vai ter que reatravessar o Jordão agora voltando, e ele vai fazer o caminho inverso agora. Está aqui o Rio Jordão, ele está desse lado, ele vai voltar agora para Jerusalém. Durante esse percurso vai acontecer algumas coisas interessantes. Versículo 15. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou no Rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal. O povo de Judá saiu de Judá para se encontrar com o rei lá no Jordão. Saíram daqui, de Jerusalém, e foram até o Rio Jordão para se encontrar com o rei aqui. Estavam com o rei. Versículo 16. Simei, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Lembram de Simei? Vocês lembram de Simei? O que ele fez quando Davi estava fugindo? A gente viu isso lá no passado. Simei era parente de Saul, da tribo de Benjamim, e quando viu Davi fugindo com o seu povo
fugindo de Absalão, lembra não que ele disse para Davi? Ele praguejou Davi, ele amaldiçoou Davi. E disse que tudo aquilo era castigo de Deus para Davi porque ele tinha conspirado contra Saul. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 16. Pois bem, Simei, vou recitar um poema muito famoso agora para vocês. Simei, que tinha praguejado contra Davi, amaldiçoado Davi. Agora eu vou recitar o poema do famoso Chaves. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, ouço o ruído, o rabo entre as patas. Quem é o cão arrependido agora? Simei. Olha só. Atravessou com os homens de Judá para dar boas-vindas a Davi. No versículo 17 vai dizer que estavam com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos de Ziba e os servos de Ziba. Ziba era o servo de Mefibosete, que tinha enganado Davi dizendo que Mefibosete ficou em Jerusalém porque quis. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o Jordão, enfim. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei curvou-se diante dele e suplicou: ó Senhor rei, por favor perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje. A primeira pessoa em todo Israel a receber o meu Senhor rei. Ele se adiantou na frente de todo mundo para ser o primeiro. Mas Absai, o filho de Zeruia, disse o seguinte: Simei deve ser morto, porque amaldiçoou o rei, o ungido do Senhor. Então, um dos mais famosos soldados de Davi vai dizer: você vai morrer, seu desgraçado, você amaldiçoou a gente. Falando para Davi, ele tem que ser morto, ele praguejou você. E Davi vai virar para Absai e vai falar o seguinte: quem pediu sua opinião, Absai? É exatamente isso que está escrito, versículo 22. Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Por que agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Esse é um rei que gosta de perdoar os seus inimigos. Muito bom. E isso não é bom para quem nega comida para ele, né? Vamos não esquecer dessa história, né? E negou comida para Davi, é morte. Crente, né? É crente. Davi, o primeiro crente. Negou comida para Davi, o negócio é exterminar a fazenda toda. Então, Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Veja, Mefibosete saiu de Jerusalém, aleijado como era. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia que voltou, Mefibosete não tinha lavado os pés, feito a barba e nem lavado as roupas. Ele se tornou um completo mendigo. E o que significa isso? Veja, do que Mefibosete foi acusado? Vamos lembrar. De que Mefibosete foi acusado? De que Ziba acusou ele? Traição. Não foi que ele se juntou com Absalão. Não foi nem isso. Foi pior. Mefibosete ficou em Jerusalém. Davi fugiu de Jerusalém com toda a sua família. Na cabeça do neto de Saul, o que se passou? O cara é neto de Saul. Assumiu o trono, né? Ele é herdeiro legítimo do trono de Israel. Então Ziba contou para Davi que Mefibosete tinha ficado de propósito para assumir o trono que pertencia a ele por direito. Essa atitude de Mefibosete, de não lavar os pés, não lavar as roupas, não fazer a barba, não cortar os cabelos, é para simbolizar de que maneira nenhuma ele intentou tomar o lugar de Davi. Porque um rei jamais se comportaria desse jeito. O rei ele tem a sua etiqueta, a sua higiene, tem seu código, né, de purificação. Então essa atitude de Mefibosete, vamos lembrar que a aparência, a veste, é muito significativa na cultura judaica. Lembra dos emissários de Davi que foram enviados para Moabe, e o que o rei de Moabe fez com eles? Raspou metade da barba
e deixou eles nus. Isso simboliza o quê? Vexame, falta de virilidade, vergonha, né? Então veja só. Então assim ele foi se apresentar diante de Davi. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? E aí num tom muito, né, intimador. Por que você não veio comigo? A sua obrigação era vir comigo. Eu concedi você as terras do seu avô. Eu fiz você morar no meu palácio. Fiz você comer da minha mesa. Você é meu aliado. Por que você não fugiu comigo? E ele respondeu o seguinte, versículo 26. Tem uma oração. Ó meu Senhor. Com oração. Ele orou para Davi aqui, pô. Ó meu Senhor Rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse o meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim, disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Portanto, faço o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor nos honrou ao permitir que eu comesse a sua mesa. Pois, o que mais eu poderia pedir? 2 Samuel, capítulo 19, versículo 29. Não precisa continuar se explicando, disse Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Mefibosete disse: dê tudo a ele. Para mim, basta saber que meu senhor o rei voltou para casa em segurança. Veja, a atitude de Davi parece até um pouco chata, né? Quando a gente vê a história de Mefibosete. Mas, se colocando no lugar de Davi, Davi não podia confiar 100% em Mefibosete. Ele é neto do seu antigo inimigo. Você já foi honrado com ele uma vez. Ele falhou com você. O ato de Mefibosete, quando ficou em Jerusalém, é um ato de traição. Tudo bem, ele não teve culpa? Não teve, mas para o rei, foi um ato de traição. Então, o simples fato do rei ter devolvido para ele metade das terras, foi 100% para ele. E ele ainda foi humilde em dizer que não queria nada mais, mas o fato dele dizer que não quer mais, não significa que ele não recebeu. Ele recebeu sim metade da terra e Ziba ficou com a outra metade. Aí não temos mais menção sobre Mefibosete nem sobre Ziba. Acaba aí essa história. Tá? Acaba aí essa história. Mas aí é que tá. Como provar que Mefibosete estava falando a verdade, que Ziba estava mentindo? Porque Ziba foi com Davi. Ziba esteve com Davi o tempo todo. Ziba ajudou Davi. Mefibosete ficou em Jerusalém. Se Davi lesse a Bíblia? Caraca. Não lê a Bíblia, né? Fazer o quê? Nossa. Isso que dá, não é a Bíblia. Isso que dá, não ler os corações das Sem pessoas. contar que o cara tava abalado a ponto de não poder confiar nos seus filhos. Né? Imagina, os filhos dele estavam traindo ele. Imagina o filho de O Saul. que esperar de um neto de Saul? Era filho de João. Mas tem que pensar assim mesmo, mano. Se os meus filhos, um estrucou o irmão, o outro fez guerra contra mim, eu vou esperar o quê? Coisa boa de um neto de Saul? Não vou, né? Então, vamos pensar desse modo aí também. Pois bem, aí toda a narrativa vai se desenvolver até o versículo 41, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora para esses 3 versículos. Versículos grandes, mas chama a atenção. Versículo 41 até o 43. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei, dizendo o seguinte: os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: o rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos a custa do rei, nem recebemos favor especial algum. Mas aí o outro povo vai dizer: mas Israel tem 10 tribos e vocês aí em Judá só tem 2. Porque quando a gente fala Judá, a gente está falando de Judá e Simeão. O negócio é o seguinte: eles estão brigando pela atenção do rei. Por quê? Porque só quem foi trazer Davi de volta para a capital foi os de Judá. O de Israel nem deram tempo dele chegar.
Então, essa atenção do rei, esse favor do rei, está sendo motivo de conflito entre essas tribos do norte e essas tribos do sul. E esse conflito aqui, ele vai ser o início da divisão de Israel. O que aconteceu é o seguinte: mesmo com Israel unificado, mesmo com essas 12 tribos sob o comando de Davi, a monarquia de Israel nunca foi unificada de fato, todo mundo aceitando o rei lá em Jerusalém, Davi, a descendência. Quanto tempo durou o Reino Unido de Israel? Saul não unificou a nação. Apesar de Saul ter sido ungido como rei de Israel, a política de Saul não foi de unificação. Quem unificou foi Davi, através dessas atitudes dele. E ainda com muito problema aqui, com muito problema político. Salomão vai fazer o quê? Dividir. Essa unificação aqui só vai durar até o fim de Salomão. Mas os problemas já começam aqui, com Davi. Então esses problemas que vão ter, essa bomba que vai estourar lá no final do reinado de Salomão, começou aqui, com o pai dele, Davi. Esse choque de atenção. Olha o que eles vão dizer: temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Por quê? Porque são mais numerosos, são 10 tribos. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer de volta o nosso rei? A discussão continuou e os homens de Judá falaram com mais rispidez que os de Israel. E a briga não parou. Tá? Não parou. Não deu tempo nem de Davi chegar em Jerusalém. Eu falei para vocês que essa volta dele para Jerusalém ia ser, ó, não deu tempo nem do rei chegar em Jerusalém, já estourou outra revolta, outra rebelião. Agora de um homem chamado Seba. Vão anotando aí para os seus futuros filhos. Amassa, Seba, Abissai. Tá? Ótimo. Mefibosete, Esbozete, Meribaal, tá maravilhoso. Vamos lá. Estava ali aonde? No meio dessa discussão toda aí, no meio desse bafafá todo, um homem perverso. Olha como o autor de 2 Samuel vai chamar esse homem, chamado Seba, filho de Brique. De qual tribo? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Sempre a tribo de Benjamim sendo motivo de problema para Davi. Sempre. Seba tocou a trombeta e começou a gritar. Quando se toca a trombeta, o que se anuncia? Guerra. Começou a gritar: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Esse era a bandeira de Seba. Veja, o que Seba quer? Abaixo a dinastia de Davi. Ele não quer ser rei, tá? Em nenhum momento Seba vai reivindicar para ele o trono. Ele só quer que Davi não seja mais rei, saia do trono, tá? Impeachment. Ele não quer que a família de Saul volte. Não fica claro isso no texto, mas ele só quer o impeachment de Davi. Impeachment. Quer isso? Versículo 2: então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bica. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Ou seja, continuou a guerra, não acabou. Absalão morreu, mas a guerra continuou. Israel contra Judá. Continua. Sabe a primeira e a segunda guerra mundial? É isso aqui. A primeira guerra mundial não acabou, ela continuou na segunda. É a mesma guerra, só teve um intervalo. Aqui nem intervalo teve, coitado. Intervalo de quantos anos ali? Lá foi de 20 anos, né? 20 anos. Aqui não teve nem Foi só para formar uma 20 dias. Foi só pra Alemanha, assim. Se restaurar. A gente ganhou esse round, agora vou deixar ela descansar e ela volta depois. Pior do que como veio na primeira, né? E é isso. A guerra não acabou. O povo de Judá permaneceu. Versículo 3: quando Davi então chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: as 10 concubinas
que seu filho tinha se deitado com elas. Lembra da profecia de Natã? Não servia mais para Davi. Não servia mais para Davi. Por quê? Porque é como se elas tivessem traído o rei. Tá? Então não podia mais ter relações com Davi. Então o rei providenciou sustento a elas, mas elas não tiveram mais relações com o rei. Permaneceram viúvas até o fim de suas vidas. Tá? E o rei então vai dizer para Amasa. Amasa agora é o comandante do exército, hein? Reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Olha só. Reúna todo o exército de Judá e se apresente diante de mim. 3 dias para você fazer isso. Amasa saiu para convocar, mas levou mais tempo do que o prazo definido pelo rei. Então Davi vai dizer para Absai: Seba, filho de Brique, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Então é o seguinte, ó. O que está acontecendo? Vamos datar isso aqui. Davi voltou para casa, tá? O que ele mandou Amasa fazer? Reúna todo o exército de onde? Deu 3 dias para ele fazer isso, mas ele não conseguiu fazer isso em 3 dias. 3 dias para você caminhar e tudo convocar o exército? Não dá. Mas por que Davi está sendo urgente? Porque quem é que está subindo, voltando para casa? Seba. E conforme ele vai andando, o que ele vai fazendo? Abaixo a dinastia de Davi. Abaixo a dinastia de Davi. Proclamando a queda do reino de Davi e trazendo para si o quê? Aliados. Então Davi quer que impeça Seba antes dele chegar aonde? Nas principais cidades em todo o reino de Israel. Por isso que Davi, vamos embora, não posso mais esperar a massa. Então ele vai pegar Absai e vai fazer o seguinte, pega o exército e vai perseguir Seba. Antes que ele entre em alguma cidade, se esconda lá dentro e a gente não tem como tirar ele. Em vez de enviar um SMS, Né? Não deu, né? Estava sem internet. Não tinha pagado o plano. Versículo 7. Os soldados de Joabe, junto à guarda do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. E aí, pronto, olha só, imagina, vamos lá. Joabe é o comandante das forças especiais de Davi, está indo lá perseguir Seba e encontra com Amasa, o novo comandante de Davi, ex-cargo de Joabe, que ele tanto amava. Foi Joabe que enfiou os 3 negócios no peito. Absalão, exatamente, foi Joabe que matou Absalão. Né, cara? Outro quem? E vão se encontrar lá em Gilboa, em Gibeon, desculpa. Vamos lá. Joabe vestia seu traje militar e levava com ele um punhal preso no cinto. Então, traje militar, armadura, cinturão e a parte da armadura inferior. No seu cinto, um punhal. Quando deu um passo à frente para saudar a massa, ele deixou o punhal cair de propósito. Como vai, meu primo? Era primo, hein? Disse Joabe. E o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Cumprimento, né? De parentes. meu Deus, Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele. E Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Na linguagem mais coloquial, com os bofes para fora. Então, punhal Foi daí que Judas tirou o beijo. no estômago. Era assim que se cumprimentava amigos e parentes. Joabe não precisou ferir ele 2 vezes, porque só na primeira Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Absai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Nem enterraram ele. Agora vamos lá. Por que Joabe matou Amasa? Para poder botar o carro. Só por isso? Ele estava tomando o lugar dele, né?
Estava tomando o lugar dele, veja, mas Joabe também não estava num lugar fraco, ele era chefe das forças especiais de Davi. Mas tem outro motivo aí. Eu acho que ele queria Ele estava ajudando o Seba? Não. Oh, que conspiração, hein? sei lá, Tá uma Não. novela isso aqui? Vamos lá, Amasa era general de quem antigamente? Salve. Salão. Vocês acham? Joabe matou quem? Se ele matou Absalão, vocês acham que ele ia deixar o general dele vivo por muito tempo? Ele só estava esperando uma oportunidade de sair de Jerusalém, longe de Davi, para mais uma vez fazer. Já é o terceiro assassinato de Joabe sem ordem de Davi. Lembra qual foi o primeiro? O comandante. A história aqui está se repetindo, na verdade. Não é a primeira vez que isso acontece, é exatamente a mesma coisa. Abner. Abner. Era comandante de quem? Que se aliou a quem depois? E quem matou? Joab. É, Joab seria o que? Joga o cara com o rei. Ah, é? Se é o rei, vou te matar agora. Depois, esse foi o primeiro. Depois matou o filho do rei, Né? Salão. Salão. E agora matou o comandante do rei, que era ex-comandante do inimigo do rei. Eu não sei que ele tem. Então, olha só. Explica bem isso aqui. Eu vou falar direito, o nome já é estranho. E essa mata vai. Essa mata. Joabe não acreditava em arrependimento. Davi acreditava muito em arrependimento. Joabe não. Ele era muito. Uma vez do inimigo, Já era. sempre do inimigo. Morre. Mas vamos lá. Joab não era crente. É, né? Porque ele vira trigo, pô. Né? Esse era o lema de Joabe: joio não vira trigo, morte aos inimigos. 56. Vamos lá. Enquanto isso, ele deixa o corpo dele lá e vai perseguir Seba. A Bíblia vai dizer que um dos soldados lá voltou e enterrou o corpo do coitado, tá? Para que os animais não comessem ele. Como o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba. Enquanto isso, Seba passou por todas as cidades da tribo de Israel e por fim chegou à cidade de Abel Bet-Maaca. Aí, tá vendo? Esse nome aí, cara. Foi esse nome aí, né? Que eu tava falando. 14. Abel Bet Maaca. Ficava no extremo norte. Olha só onde ficava, ó, vou mostrar para vocês. Dan é a última tribo lá na ponta. Essa cidade ficava lá em cima. Então olha só quanto já Seba já tinha já ido, ó. Né? Ó, O cara andou tudo. O cara foi. ó, ele tinha saído daqui. E já seguiu, ó. Já chegou lá em cima, ó. E ganhando todos esses povos. Ganhando todos esses povos já. Já tava lá em cima. Joabe ainda se atrasou, né? Ainda parou para matar a massa. É. Mas essa cidade era uma cidade famosa. Por quê? Quando eles chegaram lá na cidade de Abel Bet-Maaca, eles começaram a construir uma rampa, porque a cidade era fortificada, murada. Então, para tomar a cidade, só invadindo por cima. Começaram a construir uma rampa. Os habitantes da cidade ficaram o quê? Alarmados. Tem um inimigo do rei hospedado na nossa cidade e o exército do rei está querendo aqui. Se entrar, vai fazer o quê? Matar geral. Vai matar geral. Então, entra em cena. É sempre assim: quando todo mundo está em perigo, quem entra em cena para salvar o povo? Alguém. Superman. Uma mulher. A mulher sábia. Versículo 16. Então a mulher sábia Parece tudo Mariano. da cidade gritou: ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou Joabe. Ouça sua serva com atenção. Imagine, ao que tudo indica, estava um do lado do muro e o outro do lado do outro muro. Porque não podia ninguém sair, ninguém entrar.
A mulher diz: antigamente era de costume dizer o seguinte, abre aspas, era um ditado que se tinha na época: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? A cidade era famosa porque era uma cidade que não se envolvia em conflito, era uma cidade onde as pessoas iam para justamente acabar com os conflitos. Quando as pessoas estavam se desentendidas com alguma questão jurídica, ia para essa cidade porque as pessoas de lá, os juízes de lá, eram famosos por serem corretos, por serem justos e por serem leais ao rei. Tipo Brasília. Tipo Brasília, né? Exatamente, uma cidade incorruptível, né? Só tem gente boa, gente fina. Claro. Joabe vai responder: de maneira nenhuma, eu não quero destruir a sua cidade. O que acontece é que tem um filho de Belial aí dentro chamado Seba, que se rebelou contra Davi. Se vocês se entregarem para mim, não vai acontecer nada. Tá ok, disse a mulher. Tá ok. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Nossa. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. O que o povo fez? Juntou geral, pegou Seba, arrancou a cabeça e jogou por cima do muro. Ah, o problema é só a cabeça. E eu achava que ser feminista era só pintar o cabelo de rosa. Tá aqui, ó, o verdadeiro empoderamento feminino, quando uma mulher salva uma cidade toda. Pouco pra caramba, só pintar o cabelo de rosa. Teve só o cabelo de rosa. Isso é uma ilustração de uma Bíblia medieval. Ó, isso é uma ilustração de uma Bíblia medieval. Como a gente sabe que é medieval? Casa do quadro. Olha as roupas dos soldados, a figura, né? As molduras medievais são características, né? O que uma cidadezinha tá fazendo? Tá vendo? Então, o muro da cidade, a mulher nesse movimento de jogar a cabeça. Olha a cabeça aí. Olha a cabeça aí. Engraçado que esses quadros medievais eles retratam as cenas. Então, ó, primeira cena. Qual é a primeira cena? Decolar. Segunda cena, joga a cabeça para eles. E terceira cena, ei, cabeça! Aqui. Aqui, ó, morreu. E assim a cidade de Abel foi salva e a guerra acabou. Foi salva com a cabeça do homem. E o lucro pela vitória não foi nem de Amassa, nem de Joabe. Foi da mulher sábia. Tem o nome dela? Então, não temos. Não temos. Então, quem terminou a guerra civil entre Israel e Judá? Uma mulher. A atitude dessa mulher terminou a guerra. Edifica sua casa. A mulher sábia salva a sua nação, Salva a sua casa. salva o seu povo. Hã? E arranca a cabeça. Depois, nos versículos 23 até o 26, a gente tem uma listazinha aí dos apoiadores de Davi, né? Alguns comandantes oficiais de Davi. Pois bem, essa foi a primeira parte da aula. Bom, Davi voltou agora para Jerusalém. Tudo está restabelecido, está em paz, entre aspas, né? Vamos lá. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês agora, para uma análise textual agora de 2 Samuel. Tá? Vamos lá. Os capítulos 21, gente, até os 24, eles são bem especiais. Vocês leram? Amém ou não amém? Vocês observaram algo interessante nesses capítulos? Do 21, dá uma olhada aí até o 24. Eu observei aquele. Eu observei o 24. As mortes, 7 mortes. Morte. Enforcamentos. Ah, os enforcamentos. Eu achei isso. Tá, vamos ter os enforcamentos. Eu observei o censo. Tem um censo de Davi que a gente vai falar no final da aula. O que mais? Em relação à estrutura desses capítulos, vocês observaram alguma coisa? Quando a gente lê um livro da Bíblia, a gente tem que estar com os olhos atentos para vários ângulos. Veja, vamos ler a história para saber da história, sim, dos acontecimentos. Mas a gente já está em 2 Samuel e vocês já devem ter aprendido que os livros da Bíblia, a escrita da Bíblia, ela não é nada
coincidente ou acidentalmente, ela é proposital à ordem das coisas, as palavras que são colocadas, a forma que são colocadas. Muitas das vezes a gente acha que a Bíblia está em contradição, mas não existe contradição na Bíblia. O que acontece é que a Bíblia ela precisa ser interpretada em contexto e fazer análises literárias. Eu vou apresentar para vocês hoje uma análise literária bíblica que se chama quiasmo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. Na língua portuguesa, quiasmo é uma figura de linguagem, assim como a metáfora, tá? As outras figuras de linguagem que existem. Mas na literatura hebraica é uma das principais. E o que é o quiasmo? Quiasmo é uma forma de estrutura do texto que tem por objetivo levar ao leitor uma compreensão além do que o texto propriamente está dizendo. É como, por exemplo, eu vou colocar estes 2 livros aqui, 3 livros aqui em ordem na mesa. Eu vou colocar esses livros em ordem de maneira que não só o conteúdo deles seja importante, mas a forma como eles estão organizados também falem alguma coisa, digam alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho disso aqui. Vamos lá, definição. Para começar, o que é? A Bíblia apresenta um estilo literário diferente, um estilo próprio à cultura religiosa dos profetas. A maioria dos escritos da Bíblia são escritos por profetas. E eles têm essa característica de escrever fazendo quiasmos, que é um estilo de paralelismo invertido, onde a primeira declaração está em paralelo com a última. Esse estilo de expressar um pensamento ajuda na memorização, quando o autor vai escrever e quando o leitor vai ler. Ele surge da letra grega que significa colocar na forma de X, ou seja, é um paralelo, é cruzar as passagens. Veja, um exemplo para vocês. Marcos 2:27, a gente tem quiasmos na Bíblia dentro de versículos e a gente tem quiasmos de capítulos, tá? E a gente tem também quiasmos de livros. Os livros da Bíblia não teve sorteio para ver qual seria o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele tem uma ordem exata. E dentro dessa ordem, uma das normas foi o quiasmo. Veja só, o versículo vai dizer o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse é o versículo. Olha como a primeira linha casa com a última, o sábado por causa do sábado, e as duas do meio casam consigo, feito por causa do homem e não o homem. Isso é uma forma de você cruzar as referências, de maneira que você memorize bem o versículo. Com frequência, aparece um terceiro elemento sem paralelo, indicando a mensagem central. Aqui, a gente não tem um centro. A gente tem um com um, um com um. A gente não tem nada aqui no meio. De vez em quando vai aparecer o foco central. Isaías 55, do 8 ao 9. Mais um versículo, ó. Quiasmo dentro de versículos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Olha como o primeiro verso casa com o último. Lê o primeiro e lê o último. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Olha como o segundo casa com o penúltimo. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E no meio disso tudo, uma mensagem central. Porque assim como os céus, assim como os céus são mais altos que a terra. Informação central. É a característica. Um exemplo, vamos lá. Imaginem que a gente tem um versículo aqui. A primeira frase do versículo vai casar com essa última, a segunda vai casar com a penúltima, a terceira vai casar com a antepenúltima, e no meio a gente vai ter o quê? O destaque que o autor está querendo fazer isso. Agora eu vou dar um exemplo para vocês agora mais claro. Quiasmo da Bíblia. Esse é o quiasmo da Bíblia, dos 66 livros. Como é que começa a Bíblia?
Qual é o título? Conseguem ler? Terra Nova. A criação do quê? E como é que termina a Bíblia? Nova terra. Com um novo céu e Nova uma terra. segunda característica da Bíblia. A entrada do que no mundo? E o que acontece antes da criação do novo céu e da nova terra? A punição dos pecadores e o fim do pecado. Porque para existir um novo céu e uma nova terra, é necessário que o pecado seja extinto, abolido. Por quê? Porque antes do pecado havia uma terra nova. E o que nós temos central entre esses acontecimentos? Jesus. Ele é o grande quiasmo da Bíblia. O fim da Bíblia casa com o início dela. O segundo principal acontecimento também casa. Gênesis, Apocalipse. E a mensagem central disso tudo: por um homem veio o pecado no mundo, por um homem o pecado sai do mundo. Quem é esse homem? Jesus. Ele é o foco central de toda a narrativa bíblica, de Gênesis até Apocalipse. O último Adão. Vocês estão entendendo, gente? Façam perguntas. Se não estiver claro, porque para a gente entrar agora em 2 Samuel, a gente tem que entender isso aqui primeiro. Se não estiver claro, perguntem. São estrutura literária, tá? Veja como faz sentido. Gênesis começando com Deus criando os céus e a terra, e Apocalipse terminando com o quê? O novo céu e a nova terra. Tá? Agora, o quiasmo agora de 2 Samuel. Se vocês leram, vocês vão prestar atenção nisso. O capítulo 21 até o 24. O capítulo 21, do 1 ao 14, vai ter o seguinte tema: pecados de Saul contra os gibeonitas e o castigo coletivo. Leram essa passagem? Foi a passagem que a Fernanda falou, das 7 mortes que teve. Mas o tema o foco é o quê? Pecados de Saul. O último capítulo de 2 Samuel fala do pecado de quem? E o que aconteceu depois? Depois, os guerreiros mais valentes de Davi e seus atos de bravura. No mesmo capítulo, segue a narrativa. Antes do censo de Davi, de novo, os guerreiros mais valentes de Davi e seus atos de bravura. Capítulo 23. E no meio disso aqui, o que a gente tem? Então, o que esse quiasmo aqui quer dizer? Que o foco central da narrativa final de 2 Samuel são o quê? Os salmos de Davi. E o que esses salmos vão dizer é o que o autor vai querer expressar como conclusão do seu livro. Lembrem que o livro de Samuel, ele é um só. Não existe 1ª e 2 Samuel, é só uma divisão posterior. Existe um livro só. Tá? Então, essa é a grande conclusão aqui que o autor quer focar nessa parte aqui. Começando falando do pecado de Saul e terminando falando do pecado de Davi. Mas o foco central dentro dessa literatura é enfatizar que Deus é poderoso e abençoa Davi. Onde a gente vê isso? Nos salmos de Davi que a gente vai ler. Então esse é o quiasmo. Estão conseguindo ver esse desenho? Foi uma maneira que eu encontrei de entender o que é o quiasmo. Imagine que o quiasmo são como 2 linhas que são iguais, ó. Mesmo tamanho. 2 menores também do mesmo tamanho. E no meio disso tudo a gente tem um foco central, tá? Uma narrativa aqui que se assemelha a essa narrativa, outra narrativa aqui menor que se assemelha a essa narrativa, e no meio dessas 4 narrativas eu tenho o que eu quero dizer sobre tudo isso, o meu foco central. Só um desenho que eu fiz para entender melhor o que é o quiasmo na literatura. Ó, para deixar mais bonito ainda, e pensando no livro de Samuel como um só, vamos lembrar como é que começa a narrativa de Samuel. Vamos voltar lá para 1 Samuel capítulo 1, sem cola. Começa aqui em Gênesis. Hã? 1 Samuel capítulo 1.
Como é que começa a narrativa de Samuel? Contando sobre a história de Ana, Penina e Eucana. Ótimo. 1 Samuel 1 fala sobre Ana e Penina. 1 Samuel 2, a gente tem o que de Ana? O cântico de Ana. O que a gente tem no final de 2 Samuel? O que o autor de Samuel faz? Ele faz uma moldura no seu livro. Uma moldura que ele faz no seu livro. O livro dele começa com o cântico de Ana e termina com o quê? E dentro, entre essas duas coisas, estão o quê? Todo o conteúdo do livro. E por incrível que pareça, esses dois cânticos, ou salmos, sei lá como você chame, apresentam as mesmas características e atribuem a Deus as mesmas características. As mesmas coisas. Então o autor de Samuel, isso não é coincidência, ele faz isso de quê? De propósito. É como se ele estivesse pintando um quadro. E primeiro ele faz a moldura desse quadro. E depois ele coloca o conteúdo que ele quer lá dentro. Vamos entrar agora para entender? Interessante isso. Demais. Agora vamos entender esses acontecimentos aqui que a gente está chamando aqui de quiasmos, né? 2 Samuel 21 fala sobre Davi vinga os gibeonitas. Lembram dos gibeonitas? Vocês lembram deles? Hã? Vamos lembrar da história de Josué. Os gibeonitas foi aquele povo que quando viu que Josué ia destruir todos os povos de Canaã, eles se fingiram de não cananeus para que o povo de Josué protegesse eles. Lembra dessa história? Não? Vamos refrescar para vocês. O dela está diferente, o título. O quê? Da fome em Israel e a sua causa. Mas o título pode alterar. O título não é. Na esperança. O título não é importante, o importante é o conteúdo. O autor não escreveu o título é que a gente coloca. Mas vamos lá, os gibeonitas foi esse povo. Josué fez um pacto com esse povo dizendo o seguinte: em nome de Deus, de que Israel protegeria os gibeonitas para sempre. E os gibeonitas seriam servos de Israel para sempre. O que aconteceu foi o seguinte, que durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. Esse acontecimento aqui não aconteceu depois dessas guerras que a gente está estudando. Isso aqui não está em ordem cronológica. Isso aqui pode ter acontecido no início do reinado de Davi. Tá? E é muito mais provável que tenha acontecido no início do reinado de Davi. Mas por que o autor deixou para escrever só agora sobre isso? A gente precisa estar pensando junto aqui para entender. Vamos lá. Esse acontecimento aqui não aconteceu no final do governo de Davi. Não aconteceu depois dessas guerras que a gente está vendo. Aconteceu antes. Mas por que o autor só deixou para escrever agora? Eu já dei a resposta. Para fazer referência a algo que não é isso? Isso. Para montar o quiasmo dele. Para ligar uma coisa com a outra aqui. Por isso que ele deixa para o final. Vamos lá. Qual foi a causa da fome? O Senhor disse o seguinte: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado gibeonitas. Saul, quando estava vivo, aquele miserável, matou os gibeonitas que Josué tinha jurado em nome de Deus proteger. Então Deus enviou uma praga para Israel, porque eles tinham profanado o juramento em nome de Deus. Mandou durante a época de Davi. Pois bem, e Davi preocupado, né? Então o que eu posso fazer para que a praga cesse e retribuir os gibeonitas, né? Fazer alguma coisa pelos gibeonitas? Os gibeonitas responderam o seguinte: olha, não queremos nem prata nem ouro, queremos 7 filhos de Saul. Foi Saul quem trouxe esse mal, são os descendentes de Saul que vão morrer.
Davi entregou então 7 filhos de Saul. Quem são? O versículo 7 vai dizer que ele poupou a vida de Mefibosete. Quando a Bíblia fala filhos, não quer dizer exatamente filhos, mas descendentes, tá? Pode ser neto, bisneto, tá? Pode ser os da casa também. Pode ser os da casa também. Poupou Mefibosete. Por que poupou Mefibosete? Só por causa disso? Porque era filho de Jonas e ele gostava? Não, mais do que isso. Ele jurou em nome de Deus para Jonas de que iria proteger a sua descendência. Então Davi não podia desfazer o erro de um juramento quebrando outro juramento. Por isso ele não entrega Mefibosete. Entenderam? Não dá para desfazer um erro com outro. Mas ele entregou outros. E eles foram mortos ao mesmo tempo. E vai dizer que Rispa, uma concubina de Saul, que ainda estava viva ainda, miserável, enterrou os corpos de tudinho, porque ninguém enterrou, a mulher foi lá e enterrou. Aí nessa oportunidade Davi mandou trazer os ossos de Saul. Lembra que os ossos de Saul estavam lá em Jabes Gileade, distante? Mandou trazer para ser enterrado também, junto aos seus descendentes. Depois disso, Deus atendeu as orações do povo e cessou a praga. Mas vamos lá o seguinte, vamos entender o seguinte aqui, vamos lá. Deuteronômio 24:16 vai dizer o seguinte, de que os filhos não pagarão pelos pecados do pai, e nem o pai pagará pelos pecados do... O que aconteceu aqui, não foi isso? Filhos de Saul pagando pelos pecados de quem? Mas veja, quando o Deuteronômio está dizendo, em Deuteronômio 24, isso aqui é uma das... Essa é uma passagem que tem que prestar atenção, principalmente quem gosta de debater com ateu. Porque isso aqui é uma das contradições, é porque ele gosta, uma das contradições que o pessoal gosta de encontrar na Bíblia. Dizendo que, a palavra de Deus está falando uma coisa e aqui Davi fez outra. Mas o negócio foi o seguinte, veja. Saul profanou um juramento de Deus. Então foi um pecado de Saul com Deus. Dá uma olhada em Deuteronômio 5:9. Leia aí. Deuteronômio 5, versículo 9. Leia os versículos aí. 5:9. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago a consequência do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, porque dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações do que me amam e obedecem o meu mandamento. O que Deus está falando? Olha, sou o Deus zeloso, que castigo o pecado do pecador até a 3ª e 4ª geração. É isso que está acontecendo aqui. O pecado de Saul contra Deus não foi só contra os gibeonitas. Se fosse só contra os gibeonitas, aí era uma causa de Saul com os gibeonitas e quem pagaria é Saul. Mas o pecado de Saul foi contra Deus, porque ele quebrou um juramento de Israel com os gibeonitas, feito em nome de quem? Do Senhor. Então foi um pecado contra Deus. E quando o pecado é contra Deus, Deus faz com que essas consequências visitem a geração daquele pecador. Por outro lado, quando este homem ou essa mulher é correto diante do Senhor, ele faz benevolência até quantas gerações? Ele castiga até a 3ª e a 4ª, mas ele faz benevolência até qual? 1000. Vocês entenderam agora? Consequência de um pecado vai até a 3ª e 4ª geração. Mas a bondade de Deus para aqueles que o temem permanece para sempre. Passa para os seus filhos, que passa para os seus filhos, que passa para os seus filhos, passa para os seus filhos. Vamos fazer um contraste aqui? Quem foi o cara que Deus visitou a 3ª e a 4ª geração? Aqui que a gente acabou de ler. Saul. E quem é o cara que Deus visitou as gerações? Davi. Dentro desse versículo a gente está encaixando os dois aqui. Tanto que Deus fez a aliança com Davi. Entenderam?
Não, isso não é o quiasmo. Isso é só um detalhe. Vamos lá. Agora, olha só. Passamos do primeiro ponto do quiasmo. O pecado de Saul e os gibeonitas. Aí no dos versículos 15 até os versículos 22, a gente tem uma lista de quê? Dos valentes de Davi. Aí tem um nome aí de Abissai, tem o nome de Elanã, que matou o irmão de Golias. Tem um cara aí que matou um gigante que tinha 24 dedos. Né? Enfim, não vamos entrar nesses versículos. Aí a gente tem o segundo ponto, o ponto B, são os valentes de Davi. Aí do nada, o escritor para e no capítulo 22 ele faz o quê? Cântico de Davi. Vamos ler só alguns versículos. 22. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de... Veja que não está em ordem cronológica, porque Deus já tinha feito isso, ó. Dá para entender, porque isso é um quiasmo. Agora faz sentido. O que Davi vai dizer? Versículo 2. O Senhor é o quê? Rocha, minha fortaleza, meu libertador. Deus é minha rocha em quem me encontro proteção. É meu escudo que me salva. E aí ele vai continuar. A primeira característica que ele apresenta de Deus é o quê? Rocha. Lá em 1 Samuel 2, rocha é a primeira característica que Ana faz de Deus no seu cântico. Primeiro. E aí, esse salmo dele, gente, ele está lá no livro de Salmo também, é o Salmo 18. Tá? 2 Samuel 22 é o Salmo 18 e é a mesma coisa. Tá? Lê o Salmo 18 e lê o Salmo. E lê 2 Samuel 22 é a mesma coisa. Tá? 51 versículos aí. Vamos lá, capítulo 23 agora. Não vou ler esse salmo agora, vocês podem ler com mais calma em casa. Mas ele está louvando aí a salvação de Deus. Deus é minha rocha, é meu libertador, aquele que me guarda, que me protege, que me livra. 23. Estas são o quê? As últimas palavras de Davi. Vamos lá. Não significa literalmente que Davi disse isso e morreu. Não é isso. Tá? Não é isso. Últimas palavras de Davi. Essas foram as últimas palavras públicas de Davi. É como se tivesse sido o último discurso de Davi diante de seu povo. Tá? O último pronunciamento do presidente antes de deixar o seu cargo. Tá? O Lula tem esse direito. Ele não aí o versículo 2 vai dizer o seguinte, ó. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha boca. Versículo 5, olha que interessante o versículo 5. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Quero só frisar essas palavras de Davi aí. Tá aqui, Salmo de Davi, Salmo de Davi. Aí no decorrer, a gente faz o caminho inverso. Ó, pecado guerreiros, pecados. Caminho inverso agora. Para que no centro disso tudo fique quem? Quem é a figura mais importante do Salmo? Deus. O objetivo do autor é mostrar o seguinte: que em meio aos pecados, em meio aos guerreiros que Davi tinha, embora Davi tenha cometido pecados e Deus castigou e perdoou, embora todos os valentes que Davi tinha, quem realmente era a rocha, o libertador e o escudo de Davi? Deus. É isso que o autor de 2 Samuel está querendo mostrar aqui. Que Davi pode ter guerreiro, pode ter valente, pode ter pecados, mas o foco central do que aconteceu com Davi, nada aconteceria sem Deus. Deus é o ponto central do livro de 2 Samuel e de toda a história de Davi. E isso fica claro nos versículos 5 do capítulo 23, bem no meio mesmo, bem no meio desse quiasmo aí. E aí depois, como eu disse para vocês, dos versículos 8
até o versículo 39, a gente tem uma lista então aí dos guerreiros de Davi, né? Os guerreiros, a tropa de elite de Davi. E eu só quero chamar a atenção para um nomezinho nessa lista, que não por coincidência é o último nome. Urias. Ressuscitou. Não ressuscitou. O fato dele já ter morrido não tira o fato dele ter sido um dos valentes. E por que ele está aqui em último? Está em posição de destaque. Foi uma forma que o autor fez para que o nome dele fosse honrado. Veja, ele não está no meio para que o nome dele fosse só citado. Ele está no último. Urias, o Hitita, aquele que Davi matou. Exatamente. Por fim, agora, capítulo 24, o último capítulo de 2 Samuel. E esse capítulo é um contraste agora com o capítulo 21, que fala do pecado de Saul, e agora a gente vai falar do pecado de Davi. E aí, eu quero fazer com vocês aqui um debate muito caloroso. Eu creio que todos vocês leram. Leram também o texto de 1 Crônicas que eu mandei ler? Não? Dá para fazer, né? Porque para a gente entender 2 Samuel 24, a gente tem que ler 1 Crônicas 21. Tá? No meu caso, eu li Samuel primeiro, ele é crônica e eu pedi para Nossa, muito Bem sincero, né? bem sincero. Mas é, cara, porque tipo assim, porque aqui no 24, quando tá falando que a ira de Deus veio. Vamos começar o debate agora. Não, peraí, vamos lá. Quem não leu 1 Crônicas 21, abre e eu vou dar 5 minutinhos para vocês lerem 1 Crônicas 21 e compararem aí com 2 Samuel 24. Tá todo mundo preparado para a gente conversar aqui numa boa, valeu? 5 minutos aí, contando. Já deu tempo da leitura. Vamos primeiro para 2 Samuel 24, depois a gente faz o paralelo com 1 Crônicas 21. O texto é o seguinte: Davi realiza um censo. Vocês sabem o que é um censo? Censo com C, não com S. Não é o censo do ridículo. Censo é uma contagem, é uma numeração. Oi? É mesmo? Sim. Nunca vi. Faz muito tempo que eu não faço. Então, Davi fez isso. Vamos lá. Davi realizou um censo. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel. Incitou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército: olha, Joabe já voltou para o comando do exército, tá? Ele conseguiu lá. Faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe respondeu: que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa, para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe saiu e durou 9 meses. Joabe percorreu todo Israel por 9 meses até contar 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá haviam 500.000. Então vamos entender o seguinte. Eu pulei aí os versículos, tá? Eu já terminei no 9. Vamos lá. Davi, a primeira característica do texto é o seguinte: Deus se revoltou contra quem? Com Israel. E fez o que com Davi? Incitou Davi contra Israel. De que maneira? Fez Davi fazer o quê? Fazer um censo. E por que fazer um censo é algo ruim para o povo?
Isso que eu pensei. Essa é Essa é a minha dúvida. Vamos lá. Fazer censo não era errado na Bíblia. O próprio Deus tinha mandado Moisés fazer um censo lá no deserto. A gente tem um livro na Bíblia que é o nome de um censo. Números. O que é o livro de Números? É o censo de Israel no deserto. Só tem número lá mesmo. É o número do povo. Não era errado. Mas o motivo pelo qual Davi fez o censo foi o pecado. Nós temos um pecado de Davi aí. E qual foi o pecado de Davi? Veja, o motivo pelo qual Davi fez o censo, porque o povo não gostava de censo. Primeiro, quando o governo faz um censo, ele tem dois motivos específicos. Primeiro, ou quer cobrar mais imposto, ele quer ver se nasceram mais pessoas ou morreram mais pessoas para subir o imposto. Isso na Bíblia tem vários exemplos. Davi fez isso, Salomão fez isso. No tempo de Jesus houve um censo, o censo de Quirino, que Lucas fala no capítulo 3, que gerou uma revolta na Judéia. E o povo não gosta de imposto, né? E o segundo motivo, que foi o motivo que Davi fez, está explicado no versículo 9. O que Davi queria saber com esse censo? Se havia gente que conseguia matar os pais. Ele queria o quê? Soldados. E queria ver quantos soldados ele tinha para a guerra dele, para guerrear. A Bíblia não fala que não tem nenhum contexto de guerra aqui. Mas ele quer fazer um censo para ver quantos soldados ele tem, homens aptos para a guerra. Era outra coisa que as pessoas não gostavam, porque o serviço obrigatório não era, o serviço militar em Israel não era obrigatório. Tá? Mas só quando o rei exigia, aí tinha que ir. E como ele fazia isso? Muitas das vezes através de um censo. E o povo não gostava. Mas o que Davi está fazendo aqui? Ele tem 800 mil homens em Israel e 500 em Judá. Exatamente. Ele quer ostentar o seu grande exército. Imagina, vamos lá. Ostentar exército é bíblico. Pensa em todas as coisas que Deus fez com Israel. Deus se preocupa com quantidade? Não. Essa é a posição de Deus. Deus chamou 32, diminuiu para 10 e ficou 300. Para o que importa para Deus é qualidade. Deus pode vencer uma guerra com um homem só? Pode. Veja tudo que Deus fez com Davi, que seria impossível Davi alcançar o reino. Mas o fato, o que levou Davi aqui a fazer esse censo foi o pecado do quê? Aquele pecado. Vaidade, luxúria, autoconfiança demais no seu exército, no seu poder militar, que leva o homem a confiar mais em si e a confiar menos em quem? Esse é o pecado de Davi. O pecado dele não foi fazer o censo, mas o motivo que levou ele a fazer o censo. Vocês entenderam isso? Isso é muito claro. Tá? Mas o texto está dizendo que Deus não se revoltou com Davi. Deus se revoltou contra quem? E que Deus queria castigar quem? E para castigar Israel, o que ele faz com Davi? Vocês entenderam o que vocês acabaram de dizer? Então, foi nessa parte que eu consegui entender, cara. Muito bem. Tá confuso esse Paulo aí. Nessa parte eu fiquei confuso. Como assim? Ainda bem que nessa época não tá entendendo. O autor de Samuel está dizendo que Deus incitou Davi a fazer um censo. Por que ele vai incitar a pessoa a pecar? E em Crônica ele ficou pra aí. Ótimo. Não jogo sem não. Ótimo, vamos lá. Samuel. Samuel. Mas vamos lá, vamos entrar já. Samuel fala que quem levou Davi a fazer o censo foi. Mas 1 Crônicas fala que foi. Vamos ler o versículo de 1 Crônicas, para deixar bem claro isso. Eu falei que era pior do que a volta do espírito de Samuel. Eu falei. Se vocês acham complicado o espírito de Samuel voltar, vocês imaginem explicar isso. 21, lê o primeiro versículo, pode ler.
Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Continua. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam a vontade de todo Israel, desde Betseba ao sul até Dan a norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba minhas ordens do povo. Ok. Então vamos lá, gente. Me expliquem isso. Nós queremos ser explicado. Ué? Verdade. Eu tô comendo. Cadê a Rayane nessas horas? Só Né? faltou cantar. Sua obrigação aqui é tirar nossa armadura. Verdade. Cadê a Rayane irritada nessa hora e o Weber te calma? Cala a boca, Weber! E aí, gente? Como é que a gente explica isso? Eu não entendi, cara. Tem que fazer jejum. Tem que fazer jejum. Ué? Pô. Não, gente, a gente pode entender. É tua mente aí maravilhosa aí. Ué? Vai dar trabalho isso aí. Cara, Erro de tradução? Caraca, o autor confundiu o nome de Deus e de Satanás. sabe por quê? Uma hora. É, em todas as Bíblias, né? Caraca. Uma hora ele tá falando que Deus que incitou. Aí o outro fala que foi Satanás, tipo, meio que. Então, como é que a gente... Deus permitiu Satanás e você tá aí na dentro. Ele fez com Pode ser isso também. Como fez o quê? Tá O que ele fez com Jó? permitiu que o Satanás fosse lá e tocasse em Jó. E matar Deus permitiu. Então, Mas aí a gente tem Satanás como um servo. Um exemplo legal para se observar nesse texto é o seguinte: para Deus falar com Davi, como é que ele fazia? Ele enviou o profeta para falar com Davi. Ali não fala que o profeta foi enviado também para falar com Davi. É uma das ausências no texto. Como é que Deus falava com ele? Através do profeta, através do sacerdote, o íntimo. O texto não fala que foi através disso que Deus falou, que Deus incitou Davi. e a gente só tem o profeta quando Deus envia depois o castigo. O castigo. O profeta só entra aí. Então veja, a Bíblia fala que algo foi gerado no coração de Davi que fez ele pecar. E o que a gente tem que entender é o seguinte: quem que gerou isso no coração de Davi? Quando a gente lê o versículo de 2 Samuel, a gente vê o seguinte, que parece que Deus falou com Davi: vai e conta o povo. Não é isso. Muitas das vezes na Bíblia, quando diz o seguinte, vamos lá, e o Senhor disse, não é que Deus exatamente proferiu aquelas palavras, mas Ele fez com que as coisas acontecessem para que as palavras dele se cumprissem. Vamos lá. Vamos montar um exemplo aqui para vocês. Tem uma porta de emprego para você. Deus te disse, vai lá que a porta é tua. Deus não falou contigo diretamente, mas Ele fez com que você sentisse o desejo de ir lá. Vocês entenderam o que o autor está querendo dizer? É Deus gerando alguma coisa em Davi que fez Davi fazer isso. Só que o autor de 1 Crônicas fala que foi Satanás que fez isso. E fica mais claro. Porque Deus não tenta ninguém. Deus tenta alguém? Não, em toda a Bíblia a gente não vê Deus tentando ninguém. Até porque uma pessoa só pode ser tentada quando uma pessoa é passível de pecar. Deus não é passível de pecar. Deus não pode ser tentado. Deus é bom. Deus não conhece o pecado no sentido de praticá-lo, né? Veja que o próprio Jesus, olha que contraditório. Jesus é levado por quem para o deserto? Não, prostituição. Para quem tentar Jesus? Veja aqui, ó. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para o diabo tentar Jesus lá. Por que não foi o próprio Espírito Santo que tentou Jesus? Jesus não foi citado. Não tinha pecado. Não, primeiro que Deus não pode tentar a si mesmo, a pecar. E outra coisa, Jesus poderia ser tentado por si mesmo? Também não, porque ele não conheceu o pecado. No sentido, quando a Bíblia fala que ele não conheceu o pecado, porque Jesus não teve inclinação nenhuma ao pecado, nem em desejar. Certas pessoas tendem a humanizar Jesus a tal ponto em dizer que Jesus sentia o desejo de pecar, mas não pecava, porque ele era santo. Não, isso não é bíblico. Porque o próprio Jesus fala que o pecado nasce aonde? Da consciência. Na consciência, muito bem, no coração. Então o pecado, antes de sair pela boca ou ser praticado pelas mãos, ele já foi cometido aqui dentro. Então eu dizer que Jesus sentia desejo de pecar, é o mesmo dizer que Jesus era o quê?
Vocês entenderam? Ele é tentado pelo diabo porque Jesus não poderia ser tentado por si mesmo. Mas a gente vê Deus levando o seu filho para ser tentado pelo diabo. É a forma de passar pelas tentações em geral. Exatamente. 40 dias sendo tentado. Verdade. Exato. Eu, com 29 anos, já perdi no 40. A gente perde na primeira, na primeira vez. Agora você vê, né? Por que Deus permite tais coisas? Esse texto, gente, 2 Samuel termina de uma forma assim espetacular, que ele faz a gente refletir sobre a vida toda. Vamos lá. Por que o texto de 1 Crônicas fala Satanás e o texto de 2 Samuel fala Jesus? Contradição? Os ateus podem apontar. A Bíblia se contradizendo aí, ó. A Bíblia não pode ser fidedigna porque a Bíblia se contradiz. Não é assim. Exato, Fernanda, exatamente. O autor de 2 Samuel não é o autor de Crônicas. Quando o livro de 2 Samuel foi escrito? Durante o reinado de... É fácil. Sal o quê? Salmonela? Salomão. Por que eu falei que é fácil, gente? Não poderia ter sido escrito durante Saul e nem Davi, né? 2 Samuel foi escrito durante o reinado de Salomão. E Crônicas? Crônicas foi escrito na Babilônia, quando os judeus foram morar lá. Então, qual era o contexto dos judeus na Babilônia? Dominação babilônica, né? Influência mundana, dominação do mal, o mal tentando os judeus que estão morando ali dentro a se corromperem, a esquecerem o Deus de Israel e se curvarem aos deuses babilônicos, aos deuses pagãos. Então o autor de Crônicas está querendo demonstrar aqui a influência do mal, a influência do inimigo no povo de Deus. Por isso que ele fala que foi Satanás que tentou Davi, que incitou Davi a fazer isso. Outra questão que deixa isso mais claro: a palavra Satanás na Bíblia não é nome próprio. Vocês têm que aprender. O nome dele não é Satanás. Nunca foi. Satanás da Bíblia vem do hebraico Satan, que significa adversário, aquele que se opõe. Todas as vezes que a gente vê Satanás na Bíblia, é como um adversário, é como alguém que se opõe. Se opõe a quem? Principalmente a Jesus. E principalmente com o intuito de condenar a quem? A nós. Vamos por exemplo de Jó? Jó, Satanás se apresenta diante de Deus e o que ele faz com Jó? Ele quer arrumar um jeito de mostrar para Deus que Jó vai abandoná-lo e vai blasfemar contra o seu nome. E Satanás apresenta um plano diante de Deus. Qual é o plano de Satanás? Tira tudo dele. Ele é fiel a você porque você dá tudo para ele. Ele é rico, ele é próspero. É muito bom louvar a Deus sendo assim, né? Tira tudo dele. O que Deus faz? Permite. Vai lá então. Tira tudo dele. Quando vê que Jó não se dobra, e aí Deus fala: e aí? Ah, mas ele ainda tem vida, ainda tem saúde. O que Deus fala? Vai e toca nele, só não tira a vida. Deixa ele só com a pele de baixo. A Bíblia fala que Jó raspava a sua pele com um caco de tijolo por causa das feridas. É que nem era uma cobra, tipo, trocando de pele. Mas se eu perguntar para vocês, quem matou os filhos de Jó? Quem lançou a doença em Jó? Deus ou Satanás? Foi Deus, porque ele não permitiu. Não, peraí. Cuidado. Não. Cuidado. Cuidado com você falar. Eu vou... Fala, vai, vamos lá. Vou te falar, cara. Tem que soltar, tem que falar, ué. Não, deixa. Fica nervoso. Você não vai falar do louvo a Deus não, né? Não, mas fala aí, pô. Vamos lá, gente. Gente, quem tocou em Satanás? Quem tocou em Jó? Quem causou a ferida em Jó? Quem matou os filhos de Jó? E o gado de Jó? Quem tirou tudo de Jó foi Satanás. Está claro, gente.
Mas essa pergunta é capciosa. Tá tentando confundir Por a quê? gente. Não tô tentando esclarecer. Tô tentando esclarecer. Mas depende do ponto de vista. Eu olhando daqui de baixo, estou vendo Satanás fazer cair fogo do céu. Isso está escrito lá em Jó capítulo 1. Caiu o fogo do céu e consumiu os filhos de Jó e o gado de Jó. E quem faz isso na Bíblia? Eu aqui, vamos lá, nós aqui, ó, nessa posição, aqui da terra, eu estou vendo Satanás matar os filhos de Jó, não é? Mas vamos subir um pouquinho? Vamos ficar em cima de Satanás? Quem está acima de Satanás? Deus permitiu. Quem está permitindo Satanás fazer isso? Então eu mudo o meu ponto de vista. Então a minha resposta, ela vai depender do ponto de vista. Pergunta capciosa de Testemunho de Jeová. Quem governa o mundo? Não perguntaram isso para mim. O homem ou Deus? Perguntasse para mim. Depende do ponto de vista. Eu aqui na Terra vejo o governo dos homens. Vejo o governo do meu presidente, vejo o governo do Donald Trump, do Bolsonaro, do Putin. Vejo a ditadura de Nicolás Maduro. Mas acima disso tudo eu vejo o quê? Deus. A mão de Deus como o supremo governador do mundo, do universo, permitindo, constituindo essas autoridades em determinados lugares, períodos e tempo. Concentrando aqui como dá. E ou seja, quando eu mudo esse meu ponto de vista, a minha resposta muda. Já quem governa o mundo não é mais o homem, é quem? Porque quem constitui as autoridades? Romanos capítulo 13. Toda autoridade é constituída por Deus. Quem governa o Brasil? Bolsonaro. Mas o crente vai chegar e vai dizer: quem governa o Brasil é Deus. Porque acima do Bolsonaro vai ser Deus. Então, muito depende do nosso ponto de vista. Em qual perspectiva nós estamos vendo as coisas acontecerem? De baixo ou de cima? Fala. Um exemplo legal de oposição também, além, sem ter nada de sofrimento assim no geral, a não ser a vergonha, talvez, que o cara passou na frente dos amigos, né? Pedro, quando Jesus falou a reda de Satanás, ele se opôs à ideia do reino. Jesus falou que convinha que ele viesse morrer e tal. Ele falou: não, você não vai acontecer nada disso com o seu. Ele estava simplesmente se opondo à ideia de que Cristo viria morrer. Exato, exatamente. Veja, esse exemplo é perfeito. Ele repreendeu ele. Repreendeu Pedro? Não, repreendeu Satanás. Tá? Veja só que interessante esse texto, muito bem lembrado pelo Érico. Veja só, Pedro está dizendo: de modo nenhum deixarei que matem o Senhor. Jesus está contando ali o plano dele, que vai ser cumprido, que tem que ser cumprido. E quem queria impedir Jesus de chegar à cruz? Enquanto que a gente aprende, a gente costuma ouvir, né? Que Satanás fez churrasco no inferno quando Jesus morreu. Pois é, eita, ele morreu, vamos celebrar, né? E quando Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Mas quem nos disse foi Pedro? Na perspectiva dos apóstolos que estavam com Jesus, as palavras saíram da boca de Pedro. Mas para Jesus, ele viu quem estava por trás de Pedro, falando aquelas coisas. Ai, Jesus foi tão pesado com Pedro. Pedro amava Jesus, amava tanto que negou ele 3 vezes. Verdade. E depois ele teve que responder 3 vezes mesmo se amava. Verdade. Praticamente com gosto. Exatamente, né? Na terceira vez ficou triste, né? Poxa, senhor, na terceira vez. Mas vamos lá, voltando. Outro exemplo que eu quero dar também sobre Pedro. Tinha outro exemplo sobre Pedro também. Não lembrei agora. Lembrei. Vamos lá. Quando Jesus uma vez também virou para Pedro e falou o seguinte: Simão, Simão, Satanás tem te cirandado como pedra no moinho, mas eu roguei ao Pai para que não permita, e para que quando você se converter, você confirme você e seus irmãos. Jesus está falando o seguinte para Pedro: Satanás está o tempo todo querendo te pegar, mas eu estou constantemente pedindo para o meu Pai para não deixar, para que quando você se converter, eu adoro esse texto, porque Pedro estava com Jesus e não era convertido. Para quando você se converter, você confirme você e confirme seus irmãos. Jesus está impedindo Satanás de acabar com Pedro. Mas quando Paulo teve um espinho na carne, qual foi a resposta de Jesus para Paulo? Você vai continuar sendo esbofeteado, vai continuar com esse espinho, porque a minha graça te basta. Então veja só que Jesus... Verdade.
Exato. A resposta de Jesus: você vai continuar sofrendo. Mas esse sofrimento tem um propósito. Porque o próprio Paulo vai dizer: foi-me dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse nas visões que eu tive. Paulo todo, caraca, eu vi o terceiro céu, eu vi a glória de Deus, eu sou o tal dos taus, eu sou o maior dos apóstolos. É igual é. Jesus. Hoje em dia o pessoal quer cantar hino e Paulo não podia. E Jesus, para impedir que Paulo se ensoberbecesse, elevasse ao seu ego, ele coloca uma aflição em Paulo. E Paulo fala que era um mensageiro de Satanás. Isso no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, foi mostrado de uma maneira perfeita. Eram as lembranças do passado de Paulo atormentando ele. Gente, que coisa. O que é pior do que um passado atormentador? Me fala. O que é pior do que uma consciência? Me fala. Nada. Nada é pior do que a consciência. E ele numa prisão sem ninguém para conversar. E aquilo toda hora na mente dele, tu tá na prisão à toa, tu acha que Jesus vai te perdoar por tudo isso que tu fez? Tu acha que isso tudo vai valer a pena? Imagina isso na mente de Paulo. E quando ele pede para isso parar, Jesus fala para ele: não. E ainda bem que ele foi o maior teólogo da graça, porque se ele fosse depender dele estar na prisão para ser perdoado, rapaz... Mas, vamos lá, esse é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Jesus não permitiu que Satanás pegasse Pedro, mas permitiu que Satanás afligisse Paulo. Na passagem de Crônicas, Deus permite que Satanás tente Davi, incite Davi a fazer um censo com um intuito pecaminoso, com um sentimento pecaminoso. Deus permitiu que Satanás fizesse isso. A gente pode responder das duas maneiras. Quem incitou Davi? Foi Satanás. Foi Satanás no sentido de que Deus não pode nos incitar a pecar. Quem faz isso? Primeiro que a gente não precisa do diabo para pecar. Tá? Alguém precisa do diabo para pecar aqui? Eu não preciso. Só Jesus. De ajuda nenhuma. Tem que saber, não, Satanás. Eu não preciso de você. Para nada. Mas o diabo muitas das vezes se utiliza de certas ocasiões para fazer o homem pecar. E aí o homem tem que fazer a sua escolha: pecar ou não pecar. Essa é a questão. Davi pecou. Mais uma vez, né? Quando a gente lê a história de Davi, parece que esse foi o segundo pecado de Davi, né? O primeiro foi com Betseba e agora com o censo. Não, gente, Davi não pecava 2 vezes em 20 anos. Não era isso, não. Mas isso cria na gente esse ideal falso, né? De que o pecado de Davi. Eu fico pensando, qual deles, pô? Davi teve tanto. Só torna de pecado aquilo que é escandaloso. Aquilo que é escandaloso, exatamente. É que nem quando algum pastor famoso comete alguma coisa. O pastor pecou. Novidade. Depois me lembra de mandar um texto lá no grupo, que foi o John Piper que fez, redigiu como Satanás serve a Deus. Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, estava mandando devocional pouco. Fabuloso. Vou mandar isso aí não. Vai ter uma treta aqui no WhatsApp. Fabuloso. Mas devemos entender esse seguinte: olha só, contradição na Bíblia. Essa passagem parece que se contradiz, mas a gente tem outras passagens na Bíblia, como por exemplo os endemoniados gadarenos, lembra? Eram endemoniados ou um endemoniado? Mateus vai dizer que era um, Marcos vai dizer que é 2. Mas importa a quantidade? Não. Eles queriam enfocar coisas diferentes. Judas se matou ou Judas morreu por acidente? O que vocês acham? Que se matou, Então, tem um texto que diz que ele morreu porque o galho da árvore que ele se pendurou quebrou e ele caiu do penhasco. Mas Mateus vai dizer que Judas se enforcou. Isso não se contradiz, isso complementa. Ele se enforcou e a queda confirmou a morte dele. A única coisa que eles inconscientes está complementando, exatamente. Os evangelhos estão se complementando. Jó, o exemplo de Jó que já foi falado aqui, né? Quem foi que enviou as aflições para Jó? Deus ou Satanás? Deus, em sua soberania, permitiu que Satanás fizesse, mas tudo com o propósito. Veja, eu separei 2 frases aqui para vocês. Deus cumpre seus propósitos, mesmo que tenham sido
desenrolados, ou seja, planejados pelo diabo. Diga. No caso de Samuel 24, o propósito de Deus era revelar a sua ira contra o povo. Perfeito, perfeito. Eu vou finalizar com esse plano de Deus. Veja, Deus, a vontade de Deus sempre é feita. Sempre. Nunca aconteceu que a vontade de Deus não foi realizada. Deus, ele é soberano. Sua vontade sempre é realizada. Segundo Samuel 24. Segundo Samuel 24. Deus utiliza das situações para disciplinar o seu povo, como fez com Jó, como fez com Paulo, como fez aqui com Davi. O final dessa disciplina, entretanto, é sempre para o bem do povo. Veja, a disciplina de Deus, ela vem para o povo ser punido ou ser ensinado? As duas coisas, né? O povo é punido para ser ensinado, para que o povo venha a se arrepender. Qual é o perigo nisso tudo? O perigo que esse tipo de passagem nos faz levar a crer em uma dualidade espiritual, em uma dualidade divina. O que é isso? Dualidade. Existe um Deus do bem e existe um Deus do mal. O Deus do bem governa as pessoas boazinhas e o Deus do mal governa as pessoas malzinhas, e eles ficam brigando entre si para tirar as pessoas um do outro. Isso não é bíblico. Isso é heresia. Satanás não é Deus. Ele nunca foi chamado disso na Bíblia. Os deuses das nações pagãs não são deuses. Os salmos dizem isso, eles não são deuses. Em nenhuma maneira Satanás está em quebra de braço com Deus, por Jó, por Davi, por Pedro. Não. Porque Satanás é como se fosse um peão num tabuleiro de xadrez de Deus. E o propósito final de Deus é salvar os que Ele ama, e Ele usa Satanás para isso acontecer. Tem até uma frase do Martin Lutero que diz assim: o diabo é o diabo de Deus. Nossa, É uma frase pesado, né? Ele compara o diabo a um cachorro cuja ele está com coleira, está na corrente, e a coleira e a corrente que controla é Deus. E ele vai até onde Deus permite que ele vá e faça. É uma figura de linguagem, é uma metáfora muito legal. Ele é o cão, realmente, né? Mas isso nos deixa muito tranquilizantes, isso nos deixa muito confortantes, saber que o nosso Deus, Ele é governador sobre tudo, Ele domina sobre tudo, e que o diabo não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. O diabo só tem poder sobre nós quando Deus permite que ele haja, como em Jó, como em Davi. Fala. Tem um exemplo claro quando Jesus ficou de frente a Pilato, que Pilato falou: fale agora, eu tenho o poder de te livrar. Aí Jesus fala: nenhum poder a mim foi dado para o Pai, sem para o Pai. Nenhum poder a você seria dado se o Pai não tivesse concedido você esse poder. É um ótimo exemplo. Então quem governava a Judéia? Pilatos ou Deus? Foi Deus? Testemunha de Jeová ia perguntar. Mas Testemunha de Jeová vai perguntar, tá? Veja, tem um versículo na Bíblia, lá em João, 1 de João, eu não lembro se é o capítulo 5, que diz assim: filhinhos, o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Por quê? Porque o mundo, a corrupção do mundo, está governado pelo príncipe das potestades dos ares. Quem é esse príncipe? O diabo. Mas o Salmo 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ficou claro agora que o diabo é um cachorro de Deus? Que nem essa metáfora de Martin Lutero? Então veja, esse perigo do dualismo, do maniqueísmo, que existe um Deus do bem e um Deus do mal, né? Que eu sirvo a um, sirvo a outro, é o Yin Yang Gospel. Yin Yang Gospel, sabe o que é Yin Yang, né? Aquela bolinha dividida no meio, preto e branco. Aí tem uma bolinha branca no espaço preto e uma bolinha preta no espaço branco. Cuidado com essas teologias do Yin Yang Gospel. Cuidado, são perigosas.
Então, elas costumam apresentar Deus e o diabo brigando pelas almas do povo. Oi? Fala muito sobre isso, sobre dualidade. Salmo quanto que tu falou? Salmo 24. Porque uma das primeiras heresias que surgiu na igreja foi o maniqueísmo. Essa ideia de que o diabo era um Deus que pediu sangue para liberar as pessoas da morte. Entendeu? Nossa, que loucura. Já tem um vídeo que fala sobre isso também. Umas ilustrações no louco aí também do. Tem, eu já recebi no WhatsApp, eu já contei aqui. Corrente, doido. Eu já contei. O cara comparava até a gente como os passarinhos na gaiola. Isso, exatamente. O homem estava com os passarinhos na gaiola. E aí passou um homem bom e falou: quanto você quer para abrir a gaiola e liberar esses passarinhos? Aí o cara, não, e o cara, né? Eu quero sangue. Eu quero sangue e eu libero os passarinhos. Ah, você quer sangue? Então eu te dou meu sangue. Então o homem deu o sangue dele e os passarinhos foram libertos. E o diabo bebeu o sangue de Jesus. A história do mal é assim. Então olha só. Eu achava isso muito bíblico. Ah, mas é muito Exatamente. Vamos lá, pra gente terminar, vamos lá. Gente, como Saul morreu como? Saul ele se matou, né? 1 Crônicas 10:14, lê aí o seguinte. 1 Crônicas 10:14. De novo Crônicas, né? Ó. 1 Crônicas 10:14. Em vez de pedir a orientação do Senhor. Pera aí, rapidinho, pera. Deixa todo mundo achar. 1 Crônicas 10:14. Vamos lá? Vai, Rafael. Em vez de pedir a orientação ao Senhor, por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Quem matou Saul? Sim, o Senhor? Aí, gente. Isso é bem forte, né? A gente deu isso no dia do debate. A gente deu, né? Tu és soberano sobre a terra. Amém. Então veja só, o autor de Crônicas, lá em 1 Crônicas 21, ele está mostrando que Satanás tentou Davi, não foi? Mas em 1 Crônicas 10 ele está falando que Deus matou Saul. Então é entender o ponto de vista do autor. O que ele está dizendo sobre Saul? Saul rejeitou a Deus, então Deus matou Saul. Mas de que forma Deus matou Saul? Entregando ele à morte. O sofrimento e a morte levou ele a se matar. Mas em 1 Crônicas 21, ele vai falar que Davi foi tentado para fazer um censo. E quem tentou Davi? Satanás. O autor de Crônicas está mostrando assim. Então veja, não é contradição, é contexto. Quer entender a Bíblia? Entenda o seu contexto. Entenda a Bíblia como um todo. Complemente a Bíblia. Por quê? Porque a heresia nasce quando a gente pega uma passagem e interpreta ela sozinho. Todas as heresias hoje, do século XXI, teologia do coaching, da prosperidade, teologia da libertação, todas elas nascem quando passagens são interpretadas fora de contexto. Todas elas. Mas a teologia da salvação, a bíblica, você vê que as cartas de Paulo sempre fazem referência ao Velho Testamento. É sempre fazendo isso. Ó. Você está lendo uma carta de Paulo, é você ler a Bíblia assim. Porque toda hora ele está fazendo você voltar para mostrar que o que ele está dizendo não é coisa dele. É a palavra de Deus. Então, muito bem. Tendo entendido isso, todo mundo entendeu isso? Amém? Vocês não conseguiram dormir hoje? Deus então, Davi pecou, não deixou de pecar, né? Deus vai enviar então um julgamento por causa do pecado. E Deus vai enviar um profeta chamado Gade, e esse profeta vai dizer o seguinte: olha, Davi, você pecou. Davi reconheceu o pecado dele, tá? O versículo 10 vai dizer que a consciência de Davi começou a incomodá-lo. E Deus vai enviar um profeta, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus te deu 3 opções. Primeira, 3 anos de fome sobre a terra. Segunda, 3 meses fugindo de seus inimigos. Terceira,
3 dias de praga intensa sobre a terra. O que você escolhe, Davi? Deus não costuma fazer isso, né? Escolheu o pecado. Mas veja que interessante. 3 anos de fome. Davi tinha passado por isso já. Lembra lá da praga lá por causa do pecado de Saul? Foi fome. Fugir dos inimigos. Foi o que Davi mais fez na vida. Fugiu de Saul, fugiu do rei de Gade, fugiu de seu filho. 3 dias de praga. Ele não tinha passado ainda. E a resposta dele é o seguinte: olha, não tenho para onde fugir, mas eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Ele tem misericórdia, do que cair na mão do homem que não tem misericórdia. No mesmo dia, Deus enviou uma praga sobre todo Israel, que matou 70.000 pessoas, desde o norte até o sul. Só para a gente terminar. Quando o anjo de Deus ia destruir Jerusalém, no sentido de que quando a praga ia chegar em Jerusalém, a cidade de Davi, onde Davi estava, o Senhor teve compaixão e disse para o anjo: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Onde era isso? Está aqui o palácio de Davi. Está aqui a eira de Araúna. É isso aqui. Isso aqui é a eira de Araúna. Uma eira é isso aqui. É onde se malha o trigo. Na eira. Né? Essa eira, ó, a eira está aqui. A cidade de Davi está aqui embaixo. Descendo aqui. A cidade de Davi. O anjo já estava aqui em cima. Pronto para liberar a praga. Deus mandou o anjo parar aqui e impediu que chegasse lá. Nesse lugar. Essa eira pertencia a um homem chamado Araúna, que não era nem israelita, era um jebuseu. Quando Davi ele viu que a praga estava chegando lá, o que ele fez? Ele foi lá nessa eira e quis oferecer um holocausto a Deus, pedindo a Deus que a praga parasse. E ele vai chegar nesse homem chamado Araúna e vai dizer o seguinte: olha, eu vim comprar a sua eira para que eu possa aqui oferecer um sacrifício a Deus. Araúna vai dizer: não, meu rei, pode pegar a eira, pode pegar os bois, pode pegar tudo e ofereça o seu sacrifício a Deus. A resposta de Davi: de modo algum. Eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe. Ele ia oferecer coisa que nem era dele. Isso é sacrifício? Oferecer o que não é meu? É que nem eu falei: faz um jejum para mim aí. Vale isso? Mas isso aí para. É bíblico? É bíblico? Não oferecerei nada a Deus que não me custe. Então Davi comprou a eira dele, comprou os bois, comprou o gado, e naquele lugar ofereceu a Deus um sacrifício e a praga cessou. Para finalizar agora com chaves de ouro, esse lugar, esse monte, nessa eira onde Davi fez esse holocausto, o sacrifício, alguns anos depois foi construído o templo. O templo de Deus, aonde Deus fez cessar a sua ira. Então olha quanto isso é profético. Davi aqui, ele fez um papel de sacerdote. Ele fez sacrifício, ele profetizou e ele foi um rei. Quem na Bíblia é nosso rei, sacerdote e profeta? Jesus. Isso é uma pré-figura dele. Tá? E como isso fica mais claro? Porque ele faz isso no mesmo lugar onde mais tarde vai ser construído o templo dele. O templo a Deus, e onde proximamente nas próprias colinas, onde vai ser sacrificado o Filho de Deus. E assim termina a segunda Samuel. Gente, só uma outra. Nem tão pesado como Daniel 8. Eu lembro dessa aula até hoje. Então, boa noite, investigadores. Nosso propósito hoje é terminar o livro de 2 Samuel e creio em Deus que conseguiremos fazer.
moves you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you will lead us to